É com grande alegria que eu retorno mais uma vez para tratarmos da questão da inclusão. E hoje nós vamos abordar mais especificamente a respeito do autismo, a inclusão de pessoas com autismo na igreja. Vamos aqui abrir os slides para a gente poder trabalhar essa temática hoje. Então, estamos aí com os nossos slides na tela. E, para iniciar, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra em Isaías 56, versículo 7, que diz o seguinte: Sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, esse é o desejo de Deus, é que todos os povos tenham acesso à sua casa. E, com relação a pessoas com deficiência, a pessoas com transtorno, essa realidade não é diferente. Deus, quando ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, ele estava exatamente pensando em todas as pessoas. E nós desejamos que as igrejas venham a ser conscientizadas e que elas venham a entender qual é o objetivo que Deus tinha em mente ao permitir que pessoas com deficiência nascessem. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. E com relação a essas pessoas, também não é diferente. Ele tem um propósito na vida dessas pessoas e nós, enquanto cristãos, somos chamados para agregar, para acolher, para incluir. Então, inclusão de autistas na igreja. O que nós precisamos saber para a inclusão dessas pessoas? Primeiro, levamos pessoas a Cristo com o propósito de acolhimento. Nós queremos acolher essas pessoas, mas para isso nós precisamos saber como acolher. E esse acolhimento é muito importante. Lembrando que a gente não acolhe a pessoa, a gente acolhe a família. Vamos fazer uma rápida revisão desses paradigmas da inclusão. A exclusão, nós falamos, era um período em que, desde as civilizações antigas até mais ou menos o século XVI, elas foram mortas ou abandonadas nas florestas para morrer também, mas, de qualquer forma, elas não participavam da vida em sociedade. Depois veio o período da segregação, onde perceberam que elas tinham uma alma, que elas teriam que prestar contas a Deus dessa alma. Então, eles eram abandonados nos mosteiros, nos conventos, e deixados ali. Não eram tratados, eles só sobreviviam e morriam em tempo muito curto, porque não tinham nenhum tipo de tratamento. Com o avanço da medicina, da ciência, chegamos ao período da integração, onde eles perceberam que a deficiência era uma doença e que precisava ser tratado. E nesse período de integração, coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, quando os heróis de guerra estavam voltando. Então, eles não poderiam mais ser tratados como um fardo, como um peso para a sociedade. E, a partir daquele momento, eles começaram a ser integrados. Eles foram levados a centros de reabilitação e perceberam que eles poderiam ser devolvidos ao mercado de trabalho. Então, as pessoas, elas eram adaptadas ao ambiente. E, em 1994, com a Declaração de Salamanca, percebeu-se que inclusão era adaptar o ambiente e não a pessoa. Então, a partir dessa declaração, que foi assinada na cidade de Salamanca, na Espanha, no ano de 1994, num evento a nível mundial, onde 95 países participaram e umas 5 entidades ligadas às pessoas com deficiência. Então, ali ficou decidido que elas teriam direitos à educação, saúde, lazer, sem serem segregadas, participando juntamente com todas as pessoas, com deficiência ou sem deficiência. E aquelas escolas como Pestalozzi e as APAES, elas iam deixar de ser vistas como escolas, elas continuam
existindo e continuam atendendo, mas agora elas trabalham na área da terapia, cuidando dessa criança ou dessa pessoa em tempo parcial. Não é mais aquela escola que a criança entrava de manhã e ficava o dia todo ali, de certa forma, também segregada, porque elas não estavam participando da sociedade. Conceito de inclusão. O que é inclusão? É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. E é aí que existe a beleza da coisa. Porque a gente aprende com o diferente. E lá na Declaração de Salamanca, lá nesse debate que eles tiveram ali na Espanha, eles perceberam que as experiências que estavam sendo feitas com algumas crianças tinham muito mais resultado do que aquelas que ficavam isoladas junto com seus semelhantes. Então, quando você colocava crianças com deficiência junto com crianças sem deficiência, sem comorbidades, conhecidas como crianças comuns ou típicas, elas tinham um desenvolvimento muito mais satisfatório. Então, eles entenderam que realmente essas crianças estudando juntas, elas teriam mais autonomia do que ficando segregadas apenas com pessoas seus semelhantes. E aí nós vamos ver, por que a igreja precisa se envolver com a inclusão? A igreja, ela está atrasada aí pelo menos 3 décadas, porque a maioria delas só está despertando para a inclusão agora. E a Declaração de Salamanca foi assinada em 94. Os órgãos públicos foram obrigados a fazer decretos, criar leis, para assistir essas pessoas. Sabemos que esse caminho ainda é muito longo, sabemos que essas pessoas não são assistidas, mas a lei estando escrita, elas podem entrar com ação judicial e ter os seus direitos assegurados. Então, de certa forma, essas leis que foram criadas, elas beneficiam as pessoas, porque quando eu tenho algo a meu favor, eu posso ir atrás desse benefício. Então, eles começaram a agir dessa forma. E as escolas públicas também começaram a receber pessoas com deficiência. Desde 2016, quando eu comecei a trabalhar numa escola do interior, nós ali já tínhamos as pessoas que eram os agentes de mediação e que auxiliavam essas pessoas. Eu era uma professora comum, eu trabalhava com as disciplinas, mas dentro da minha sala tinham os agentes de mediação. Eu já tive aluno cego, aluno surdo, eu já tive alunos com transtorno, com DI, que é deficiência intelectual, e eles eram assistidos nessa escola lá no interior. Em contrapartida, eu percebo que as escolas públicas, apesar das suas deficiências também nessa área da inclusão, elas ainda são mais assertivas do que algumas escolas particulares. A maioria das escolas particulares não estão preparadas. E aí tem um agravante. Elas podem simplesmente dizer para o pai que não tem mais vaga. Enquanto na escola pública, eles são obrigados a receber. Se não naquela escola, mas vai para uma mais distante de casa, mas eles têm que ser matriculados numa escola pública. Mas na escola particular, só se o dono da escola quiser. Se ele disser que as turmas estão cheias e que não tem mais vaga, eles não são, de certa forma, não aceitam a criança. E também não estão preparados e muitos não estão se preparando. Aqui em Goiânia, nós temos poucas escolas que têm que prestam essa assistência, esse acolhimento à criança com necessidades educacionais especiais, certo? Então, e a igreja? A igreja, então, como nós lemos lá no versículo de Isaías, Deus já dizia, essas pessoas eu quero que elas estejam na igreja. Todos os povos, sem exceção. E aí, o que acontece? A igreja precisa se envolver. E uma dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar é por que a igreja precisa se envolver com a inclusão. Eu estou envolvendo a minha igreja com a inclusão. Eu tenho um óculos enorme no rosto, com 4 deficiências visuais, e eu posso ser amanhã uma pessoa que vai ser beneficiada pela inclusão, com o piso tátil, com os aplicativos de leitura. Então, nós somos vulneráveis, precisamos entender isso. Nos textos que depois vocês podem conferir, tem a questão de Isaac, que ficou cego na velhice, de Jacó, que ficou aleijado quando brigou com o anjo, e de Mefibosete, quando caiu do colo da bebê, quando caiu do colo da babá. Todos eles eram pessoas normais. Normais, que eu digo, sem nenhuma deficiência física, certo? Então, nós somos vulneráveis.
Eu posso estar atravessando a rua, sofrer um acidente e precisar de usar uma cadeira de roda. Ou ser uma pessoa sem mobilidade, ou usar uma bengala, ser uma pessoa com baixa mobilidade. Então, se você hoje começa a trabalhar para a sua igreja, ser uma igreja acolhedora, ser igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é aquela que acolhe, é aquela que inclui. Então, se a sua igreja quer ser uma igreja verdadeiramente de Cristo, ela precisa começar a trabalhar na acessibilidade para receber pessoas com deficiência, certo? O segundo ponto é que deficiência não é falta do controle de Deus. Deus, ele permanece no controle de todas as coisas. E quando Moisés estava ali relutando com Deus para não ir até o Egito e livrar o povo, e falou que tinha lá o seu problema, Deus disse: quem fez o homem? A boca do homem, ou o que vê, ou o que escuta, não fui eu, o Senhor? Então, Deus, ele está no controle. Não é que ele estava fazendo o homem e, de repente, ops, nasceu uma pessoa surda. Não, de forma alguma. Deus tem o seu propósito até no nascimento de pessoas com deficiência. Ele continua no controle de todas as coisas. O terceiro ponto é que Deus cuida e se preocupa com as pessoas com deficiência. Em Levítico 19:14, ele vai dizer: não seja engano para o surdo, nem tropeço para o cego. O que seria isso? Ser engano para o surdo é você interpretar errado aquilo que está sendo falado. Ser tropeço para o cego é conduzi-lo pelo caminho errado, ou colocar algum obstáculo na frente dele para que ele caia, para que ele se machuque. E Deus vai dizer no final do versículo: eu sou o Senhor. Eu penso que ele pode ter dito assim: olha, se você fizer isso, a vingança será minha, porque eu sou o Senhor. Fui eu que criei essas pessoas. E se você fizer algo errado com elas, é comigo que você vai prestar conta. Eu tenho assim em mente que é isso que Deus pensava quando esse versículo foi escrito. O quarto ponto é que nós somos chamados para devolver a dignidade para as pessoas com deficiência. Nesse texto, segundo Samuel 9, de 1 a 10, é a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas e ficou deficiente físico quando caiu dos braços da babá. Os pais e avós estavam na guerra, Saul foi morto, Jonatas foi morto, e quando a notícia chegou no palácio, a babá pegou Mefibosete no colo, uma criança de 4 anos, e saiu correndo para se esconder, para que ele também não fosse morto. Porque quando uma nação ganhava guerra, todos os familiares da família daquele rei eram mortos, para que eles não viessem a reivindicar o trono. Então, todos os descendentes homens eram mortos. E com Mefibosete não seria diferente. Então, a babá pega Mefibosete e foge com ele. Nesse percurso, nessa fuga, ele cai dos braços dela e fica deficiente. Ele quebra os 2 pezinhos. Sendo assim, ele sai com ela daquele ambiente, vai se esconder e eles vão para Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. E Davi tinha feito um acordo com Jonatas. Eles eram muito amigos. Davi falou para ele: olha, se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. Se você morrer primeiro, eu cuido da tua. E assim eles firmaram uma aliança. Saul morreu, Jonatas morreu. Depois de algum tempo, Davi se tornou rei. E ele veio a habitar no palácio. E um dia ele estava no palácio e chamou um dos seus servos, Ziba, e perguntou: ainda tem alguém da família de Saul vivo? E Ziba respondeu: tem sim. Mefibosete, o filho de Jonatas, o seu amigo. E onde ele está? Ele está em Lodebar. Ele disse: vá lá e busque Mefibosete e traga a minha presença. Mefibosete veio meio temeroso, porque ele conhecia as circunstâncias em que os familiares do rei viviam quando o rei era morto. E talvez ele até pensou no seu coração que Davi estava chamando para matar também, para tirar a vida dele. Não se sabe, são especulações que a gente vai pensando e tal, mas ele ficou muito apreensivo com esse chamamento. E quando ele chegou na presença de Davi, que Davi se aproximou dele e disse: eu vou agir com você com justiça. Eu sei que se seu pai estivesse vivo e eu tivesse morrido, ele cuidaria dos meus familiares. Então, eu vou cuidar de você.
Eu vou devolver os seus bens e vou devolver os seus servos, e vocês vão viver do sustento da terra. E Davi poderia ter dormido tranquilo, mas ele sabia que Mefibosete era da família real. Ele sabia que se Saul não tivesse entregue aqueles, oferecido aqueles sacrifícios, e Deus não tivesse tirado o trono dele, quem sabe naquele momento o rei não seria o Mefibosete. E Davi tinha consciência disso. E Davi disse: a partir de hoje, você vai ficar no palácio comigo e vai comer à mesa comigo. Eu vou te restituir a tua dignidade. E Mefibosete, ele ficou muito impressionado com isso. E ele quis saber o motivo. E aí vem uma parte que eu acho muito interessante, que a gente precisa conhecer. Como as pessoas com deficiência se sentem. Cada um tem a sua cultura dentro do seu grupo. Os surdos têm a cultura deles, os deficientes físicos têm a sua cultura. E com ele não era diferente. Então ele chegou para Davi e perguntou: ó rei, por que o senhor está se importando comigo? Eu sou menos do que um cachorro morto. Se Mefibosete tivesse se comparado a um cachorro vivo, ele estaria bem. Porque hoje nós estamos vendo que os cachorros estão sendo mais bem tratados do que as próprias pessoas. Você mata uma pessoa, fica aí 5, 10, 15 anos solto até ser julgado. Você mata um animal, você vai preso na mesma hora. Nós vimos aí, nesse ano de 2023, morreram em média 1.200 índios e anomamis. Nada foi feito. Você não viu comoção, não viu as redes sociais falando disso, não viu a televisão falando disso. Mas o cachorro morreu dentro de um avião e causou a comoção de um país inteiro. O próprio presidente foi trabalhar com uma gravata de cachorrinho, comovido pela morte do animal, e chamaram os representantes da aeronáutica, esse negócio todo, e foi aquela comoção. Então, se o Mefibosete tivesse comparado a um cachorro, ele estava bem na fita, mas ele se comparou a um cachorro morto, que não tem nenhuma serventia. Então, é assim que muitas pessoas com deficiência se sentem, sem nenhuma serventia, sem nenhuma utilidade. Uma pessoa que é um peso para a sociedade. Não é à toa que muitas delas tiram as suas próprias vidas. Então, nós, enquanto cristãos, enquanto servos do Deus vivo, enquanto parte do corpo de Cristo, nós somos chamados para devolver dignidade para as pessoas. O quinto ponto é, como Jesus, nós precisamos ir aonde ninguém vai e fazer o que ninguém faz, ou o que ninguém quer fazer. João 5, de 1 a 8, vai falar da história daquele homem que estava à beira do tanque de Betesda. Aquele homem estava ali, sabe quanto tempo? 38 anos. Isso é uma vida. E não encontrou ninguém que separasse 3 minutinhos do seu tempo, ou menos, para pegar aquele homem na beira do tanque e colocá-lo dentro do tanque. Então, Jesus, que estava indo para um compromisso com seus discípulos, parou, veio ali aquele tanque e curou aquele homem. E às vezes tem pessoas no seu bairro, ao lado da sua casa, é um vizinho seu, precisando de ajuda, precisando de apoio, e ninguém apoia essa pessoa. Então, nós somos chamados para ir aonde ninguém quer ir e fazer o que ninguém quer fazer. A igreja ainda precisa pensar no último ponto. Precisamos romper com as concepções excludentes. Essas concepções excludentes, algumas delas são a gente associar o pecado, a deficiência ao pecado. Lembram quando perguntaram lá para Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que fossem manifestadas as obras de Deus. Ou, em algumas versões, que fosse manifestado a glória de Deus. Deus seria glorificado na cura daquele homem. Então, Deus tem os seus propósitos. E algumas igrejas, que são bem comerciais por aí, chamam as pessoas, dizem que vão curar as pessoas, e quando as pessoas não são curadas, elas dizem que é porque a pessoa não teve fé, é por causa do pecado da pessoa, é porque elas não se arrependeram. Então, elas estão agindo de má fé para com essas pessoas. E nós não podemos associar o pecado à deficiência, porque senão
a população mundial seria deficiente, porque todo mundo tem pecado. É claro que o pecado é uma resposta direta da desobediência lá do Éden. Foi ali que começou, porque quando eles pecaram, nosso corpo começou a envelhecer, as nossas células também ficando velhas, as doenças começaram a aparecer e o nosso tempo de vida foi marcado. É claro que é decorrência do pecado, mas não significa que uma criança que nasce com autismo é porque ela pecou. Como assim? Uma criança de 2 anos não tem ainda consciência de pecado. Então, as igrejas precisam romper com essas concepções excludentes, ou achar que a igreja é um lugar para pessoas que são fisicamente sãs, que na verdade não existe pessoas totalmente sãs. Então, essa palestra, essa aula que eu tenho pregado aí nas igrejas, tem o intuito de despertá-las para a necessidade da inclusão, porque todos pecaram, então todos carecem da glória de Deus. Eu estive há uns 15 dias atrás, numa igreja, fazendo esse trabalho de implantação do Ministério de Inclusão, e uma mãe perguntou assim, mas irmã, eu achei que as crianças com deficiência, elas iam para o céu. Eu falei, não, não é assim que funciona. Se fosse assim, Jesus não teria chegado perto de pessoas com deficiência, ali no Novo Testamento, e disse, perdoados estão os teus pecados. Isso é uma demonstração clara de que pessoas com deficiência têm pecado, e elas precisam, tanto quanto nós, da salvação em Cristo. E às vezes nós estamos sendo barreira que impede as pessoas de chegar até a igreja. Às vezes nós estamos fazendo igual os discípulos ali em Mateus 19:14, quando eles queriam impedir as crianças de chegar até Jesus. As crianças, elas têm tanto direito ou mais quanto nós de estar na igreja. Porque quando Jesus ouviu aquela discussão ali dos discípulos, o que ele fez? Ele pegou uma criança, colocou no centro ali daquela roda de conversa e disse: se vocês não se fizerem como uma criança, igual esta que está aqui, vocês não herdarão o reino dos céus. Às vezes a gente acha que está ensinando a criança a adorar, a louvar, e na verdade somos nós que aprendemos com elas. Porque Jesus também vai dizer: é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Ele não falou que era da boca dos ministros de música, que não era da boca dos irmãos do coral. Ele disse que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. E nós precisamos aprender a acolher essas crianças. Vamos então nos aprofundar propriamente no transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um conjunto de condições caracterizadas por algum grau de dificuldade no convívio social, na comunicação verbal e não verbal, e interesses específicos por algumas atividades realizadas de forma repetitiva. Então, a ONU traz esse conceito, e a gente entende que o autismo não é uma doença, porque doença tem cura, e o autismo não tem cura. Autismo não é uma deficiência, ele só foi aceito na classificação como deficiência por conta dos direitos dos deficientes. Berenice Piano, entendendo que os deficientes já tinham conquistado muitos direitos, ela lutou para que o autismo, que é uma condição invisível, passasse a ser considerada uma deficiência, para que essas crianças tivessem os mesmos direitos que já haviam sido conquistados pelos deficientes. Certo? Então, isso não é uma doença, isso é uma condição, é um jeito diferente do cérebro dessas crianças funcionarem. Eles conseguem aprender, eles conseguem conviver, eles conseguem falar. Alguns não vão falar oralmente, mas eles vão se comunicar, porque é diferente comunicação de fala. Fala é a expressão verbal. Comunicação é você conseguir dizer para o outro o que você precisa, o que você quer, ainda que você não fale. Certo? Então, o autismo é isso. E aí, quando a gente pensa nessas crianças, não podemos esquecer das famílias. E quando a igreja desenvolve ações acolhedoras, ela também precisa entender que por trás dessa criança tem uma família.
E quando eles percebem, a criança ainda pequena, eles começam a perceber algumas dificuldades dessa criança, alguns atrasos, de acordo com aquela caderneta de vacinação, que é distribuída na maternidade quando a criança nasce. Ali tem todo o desenvolvimento da criança a partir de um mês de vida. E os pais precisam ficar atentos àquela caderneta, além de levar as crianças para serem vacinadas nos meses corretos, no tempo certo, para evitar também outras comorbidades que às vezes também não vão ter cura, caso acometam as crianças. Então, é importante esse pai estar indo levar no pediatra regularmente até os 6 primeiros meses, depois, talvez de ano em ano, dependendo da necessidade que a criança tenha, certo? E aí, o que que acontece? O pai, o bebezinho está ali crescendo e os pais percebem que ele tem um atraso. Algumas pessoas da família dizem, olha, essa criança é isso. Não, tem nada não, cada um tem o tempo. E aí chega outro e fala também, e os pais vão sempre ficar naquela defensiva, porque eles não querem reconhecer que a criança tem um atraso no desenvolvimento. Até que chega um ponto que não dá mais para esperar. E eles vão em busca, então, do pediatra. E contam e relatam para ele o que está acontecendo. E começam-se as avaliações, mas os pais ficam sempre naquela negação. Não, ele vai conseguir, ele não tem nada, ele vai conseguir desenvolver. E as avaliações começam. O pediatra manda para o neuro junta uma equipe de profissionais, entre eles pedagogos, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, e todos eles vão fazer avaliações, cada um na sua área, para atender essa criança. E aí acontece que isso demora um tempo. Às vezes 6 meses, às vezes um ano. Depende muito da situação da criança. Às vezes, quando ele tem mais comprometimento, o diagnóstico fica pronto mais cedo. Mas se for uma criança, por exemplo, um autista nível 1, às vezes pode demorar muito tempo para esse diagnóstico ficar pronto. E aí, essa mãe, ela vai, então, continuar nessa negação até que o laudo saia. Quando o laudo sai, essa mãe, esses pais entram no luto. Eles lutam para não acreditar, para não permitir que isso seja verdade. E esse tempo vai demorar alguns meses, tem gente que demora um ano, mas eu sei de relatos de mães que ficaram de luto uma noite. Chegaram em casa do médico, choraram a noite toda e no dia seguinte disseram: tem que levantar, dar a volta por cima, sacudir a poeira e correr atrás das terapias do meu filho, se eu quiser que ele tenha uma vida de autonomia. E esses pais precisam correr mesmo, para que essas crianças sejam, façam as terapias o mais rápido possível, porque quanto mais cedo as terapias começam, mais autonomia essa criança vai ter, mais condições de fazer as coisas sozinho. E aí, algumas mães demoram uma noite, mas tem aquelas que demoram mais, tem aquelas que vão precisar de terapias, que vão precisar de medicamento. Hoje eu estava assistindo um encontro entre mães atípicas e elas diziam: olha, quase todas nós fazemos uso de medicamento. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar bem. Porque uma das coisas que é muito importante para ter saúde é o sono. E a maioria delas dorme 2, 3 horas por noite. Então, é tempo insuficiente para você ter saúde. E aí, depois que elas passam por essa fase do luto, vem a aceitação. E aí, acontece que elas começam a ir atrás dos médicos, das terapias, e buscando, então, ajudar esse filho naquilo que é possível. Depois desse laudo, vem algumas consequências. Entre elas, a mais grave é a separação da família. Acontece aí o quê? Que 80% dos casais se separam. Enquanto que no Brasil, as outras causas de separação acontece até o 5º ano de casamento, e esse índice chega a 35%, entre as famílias atípicas,
Essa separação acontece no primeiro ano após o laudo e chegam a 80% das famílias. E isso vai agravar consideravelmente o problema da criança também. Essa criança vai sentir falta desse pai, que às vezes não só separou, não, ele abandonou, ele não quer contato com esse filho. E aí, os problemas financeiros também chegam junto. Por quê? Porque essa criança, ela pode até receber o pai pode até dar a pensão, mas esse valor, ele é insatisfatório, porque as crianças com transtorno, elas chegam a gastar 65% a mais do que uma criança sem transtorno, uma criança comum. E aquela pensão, ela não é suficiente. Essa mãe agora perdeu o marido, às vezes não tem condições de colocar uma pessoa para ajudar a cuidar do filho. Ela também não vai poder trabalhar. Ela vai precisar correr atrás dos benefícios da criança, correr atrás das terapias, e às vezes isso é a semana toda. Ela vai precisar de transporte, ela vai precisar de medicamento, ela vai precisar de consultas. Se ela não tiver plano, ela vai atrasar e muito o tratamento da criança. Eu fiquei sabendo hoje de uma mãe que deu entrada no neuropediatra para confirmar, só para confirmar o laudo do filho dela de 2 anos e 6 meses, e a criança está com 7 anos e nunca recebeu a devolutiva do SUS. Lógico que ela não ficou esperando. Ela pagou uma consulta particular para conseguir o laudo da criança, mas ela está há quase 5, o menino está com 7 anos. Ela deu entrada, o menino tinha 2 anos e 6 meses. Então, 4 anos e meio esperando o retorno do SUS e não teve. Gente, isso também é inclusão. Quando o SUS é mais ágil para atender essas crianças vão ter direito a terapias mais cedo, vão ter direito à autonomia mais cedo, vão ter direito a agentes de mediação na escola. Tudo que a criança, qualquer direito que ela for buscar, qualquer benefício, ela vai precisar do laudo. Esse laudo é a nova identidade da criança. É com esse laudo que ela vai fazer a carteirinha, que ela vai atrás dos benefícios de transporte coletivo, de transporte aéreo, de terapias, do BBC Loas, da energia mais em conta, o desconto na energia, a energia azul. Então, todos esses benefícios, eles só são conseguidos a partir do laudo da criança. E só o neuro dá esse laudo. E ele ainda precisa de uma equipe de profissionais para assisti-lo, para que ele dê um laudo mais correto possível. Porque o que muito nós temos no Brasil são laudos errados, né? Com todas essas coisas que eu estou falando, a saúde emocional da família também fica em crise. Muitas dessas mães, elas entram em estado depressivo, em estado de ansiedade, e algumas chegam ao suicídio, como foi o caso de uma mãe aqui da cidade vizinha nossa, esqueci o nome da cidade agora, Águas Lindas de Goiás. Aqui em Águas Lindas, no mês de fevereiro, uma mãe de um jovem autista que tinha muitas estereotipias, que era um nível 3 de suporte, ela não resistiu às pressões. Ela não tinha marido, ela não tinha família, ela não tinha vizinhos. Então, ela pegou uma arma de fogo, matou o filho e se matou. Ninguém escutou os tiros, ninguém percebeu que o rapaz parou de gritar, a família não sentiu falta dessa mulher, e 3 dias após a morte deles, é que a vizinhança começou a se incomodar por conta do cheiro dos corpos que já estavam entrando em estado de decomposição. E esse é um dos casos que a gente fica sabendo, porque muitos casos de suicídio não se divulgam os motivos. Mas nós estamos passando por um período onde a empatia não existe mais. Vocês viram o que aconteceu com aquela criança numa escola ali em São Paulo. Foi agredida até a morte. Morreu em decorrência das agressões. E ele já tinha pedido socorro para os pais já tinham ido na escola. E aquela criança não tinha autismo, como alguns estão aí nas mídias divulgando. Aquela criança não tinha autismo. Aquela criança era uma criança comum, era uma criança sem transtorno. Mas era uma criança reservada, era uma criança diferente. Cada um tem direito às suas diferenças.
E até as suas esquisitices. Eu tenho as minhas. E quem convive comigo tem que respeitar o meu modo de ser, o meu modo de agir, desde que eu não esteja incomodando ninguém. Não se tem relato de que aquela criança provocava os outros, agredia os amigos, nada disso. Mas o certo é que aconteceu dentro daquela escola uma agressão tal e não teve nenhuma interferência de adultos e aquela criança veio a óbito em decorrência das agressões. Eu não vi a mídia alardeando esse problema, essa morte, tanto quanto alardearam a morte do Joca, o cachorro que morreu no avião. É por isso que eu disse que se Mefibosete tivesse se comparado a um cachorro vivo, ele estaria mais bem servido do que um ser humano. Então, essa mãe, que muitas vezes é mãe solo, é uma mãe que foi abandonada pelo marido, ela está em um estado depressivo tão grande que pode ser comparado à depressão de uma pessoa que está em estado de guerra. Tamanha é o estado de ansiedade e depressão que essa mulher se encontra. Dormem pouco. É 24 horas correndo com o filho para cima e para baixo. Algumas mães cujo filho tem outras comorbidades, às vezes nem dormem. Eu conheço uma mulher aqui em Goiás que ela quase não dorme porque o menino tem epilepsia também. E ela fica com medo dele sufocar durante o sono. Então, essa mulher quase não dorme. Ela tem 4 filhos autistas e os 4 têm comorbidades. O que tem menos comorbidade tem 3. A que tem mais comorbidade tem 7. Os 4 filhos têm autismo e têm várias comorbidades. E só um deles tem o BPC-LOAS, nenhum deles tem a carteirinha de transporte, e eles não ficam sozinhos. Quando ela vai para terapia com um, tem que levar todos. No muito, quando ela vai para algum lugar mais próximo, eles ficam em casa, mas ninguém pode entrar ali, porque senão eles entram em crise. Então, uma vizinha fica responsável para olhar eles por cima do muro. Então, essa é a situação que essa mãe vive. Hoje mesmo eu já entrei em contato com o instituto aqui em Goiás, aqui em Goiânia, que vai auxiliar essa mulher, porque ela me procurou querendo fazer alguns cursos para entender melhor as dificuldades dos filhos dela e como que ela pode ajudar mais esses filhos. Então, já coloquei ela em contato com a pessoa do instituto e passei todas as informações necessárias para que ela tenha essa assistência. E nós precisamos fazer isso. A igreja que vai trabalhar com essas famílias, ela vai trabalhar fora das 4 paredes. Porque nós vamos na escola da criança conhecer como que ela está sendo assistida ali, como que ela é tratada dentro da sala de aula, se ela faz as atividades, como são as atividades. Bimestralmente, a gente recebe a pasta com as atividades da criança que são desenvolvidas na escola, para que a gente possa, em cima desse material, fazer as adaptações das nossas próprias atividades. Então, essa família está dentro desse turbilhão, e geralmente a mãe e a criança, porque os outros familiares já foram embora. O autismo separa famílias, o autismo separa amigos, aquele que antes era amigo, agora apenas colega, aquele que era família, agora é só parente, aquele que era pai, agora é só o progenitor. É isso que está acontecendo nas famílias que têm crianças com transtorno do espectro autista. A criança com TEA é uma pessoa com pecado e que precisa receber a Cristo como Salvador. Sendo assim, a igreja precisa desenvolver estratégias para que isso aconteça. Quando essa criança chegar à igreja, nós precisamos entender que essa igreja é lugar para todos. Jesus, em João 6,45, falou: e serão todos ensinados por Deus. Em Isaías 54,13, Deus disse: todos os teus filhos serão discipulados. E todos, todos, sem exceção. Sendo assim, o papel da igreja é apresentar o amor de Deus em palavras e atitudes. A igreja precisa acolher pessoas por amor e conduzi-las a Cristo, tanto os neurotípicos quanto os neuroatípicos. Precisamos encarar esse desafio de tornar Cristo conhecido de todo ser humano, por quem Jesus morreu. A nossa missão enquanto cristãos está em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fechou? Ordem é para ser
cumprida. Ordem é para ser cumprida. Nós precisamos dar assistência a essas crianças e demais faixas etárias, porque essas crianças vão crescer. Essas crianças vão se tornar adolescentes, jovens e adultos e vão precisar continuar sendo acolhidos e tendo as suas necessidades educacionais atendidas pela igreja. Então, vamos ver aí alguns passos para a inclusão. O primeiro passo para que a inclusão se torne real é o amor. Nós acabamos de falar. O amor é a égide sobre qual fundamento a igreja nasceu. A igreja nasceu sobre a égide do amor. Eles tinham tudo em comum. Eles dividiam tudo. Eles assistiam aos necessitados. Com o passar do tempo, esse amor foi esfriando. E as pessoas começaram a olhar para suas próprias necessidades e deixar de amar e entender as necessidades do outro. Quando você ama, você vai querer o bem-estar da outra pessoa. Você vai querer ajudar a outra pessoa. Você vai assistir essas pessoas nas suas necessidades. E essas pessoas, elas precisam ser tratadas de uma forma diferenciada. Porque eu tenho visto igrejas que dizem assim, a nossa igreja não faz acepção de pessoas. Então, a sua igreja não é uma igreja com ações acolhedoras. Sabe por quê? Porque uma igreja que trata todo mundo igual, ela não está assistindo aquelas que precisam ser tratadas de uma forma diferente. Não é você privilegiar A ou B. Porque é da família tal. Porque é rico. Porque é filho do doutor tal. Não são esses privilégios que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade educacional que essas pessoas precisam. Essas pessoas precisam ser tratadas de uma forma diferente. E essa forma é que vai fazer com que ela seja realmente assistida, que ela seja realmente acolhida e que ela aprenda a Bíblia, que ela entenda que é pecadora, que ela entenda que precisa de Jesus para que ela vá para o céu. Mas essas crianças, a maioria delas são literais. O que significa isso? Significa que ela entende a palavra de acordo com o que ela está escrita ali. Elas não conseguem contextualizar, elas não conseguem entender o que é sentido figurado. Elas simplesmente elas ouvem. Por exemplo, se você disser assim, eita que hoje está chovendo canivete, ela não vai sair na rua, porque ela entende que está chovendo canivete. Então, você vai precisar conhecer até que ponto essa criança aprende, como ele aprende. Por isso que eu falei que é necessário nós recebermos da escola as tarefas que ela faz. É muito importante nós termos uma aliança com a família, porque aquela mãe, ela vai contar para a gente coisas que faculdade nenhuma me conta. Por exemplo, ele estava numa live e uma mãe estava assistindo. E essa mulher, que tem 4 crianças aqui em Goiânia, estava fazendo essa live comigo. E ela falou que a filha tinha problema de processamento sensorial, que é questão de ter um olfato muito aguçado, o paladar, a visão, a audição, o tato. E aí, essa criança, a filha dessa senhora, ela tem um olfato muito apurado. E no dia que ela sente o cheiro da mãe fazendo a comida, ela fica 3 dias sem comer. A mãe tem que fazer a comida enquanto ela está para a escola. Na hora que ela chega da escola, a comida já tem que estar feita. Porque se a criança sentir o cheiro do cozimento dos alimentos, essa criança entra em crise. Essa criança não come, ela fica 3 dias à base de líquidos. E uma mulher que estava lá no Nordeste assistiu essa live. E ela começou a pensar: a minha filha tem crise todo dia na escola, na hora que começam a fazer a comida. E ela foi então para a coordenadora, relatou o fato. A coordenadora, que também já tinha algum conhecimento na área, começou a observar, porque aquela mãe não matou a charada logo
no momento, né? Mas aí a coordenadora percebeu, a sala dela está muito próxima da cozinha. E toda vez que as mulheres, as merendeiras, começavam a fazer, a preparar o alimento, aquela criança entrava em crise. Tinha ânsia de vômito e tal. E aí o que aconteceu? Tiraram a turma dela de lá, trocaram os alunos da turma dela, foram para uma sala mais distante da cozinha, e a partir desse momento, as crises da criança acabou, encerrou. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu, estudando desde 2016, não teria condições de analisar e perceber qual era o problema dessa criança. Mas, conversando com essa mãe, ela me relatou o problema, eu falei desse problema na live com a mãe, e uma mulher lá do Nordeste foi beneficiada. Depois ela entrou em contato comigo e disse, irmã, pô, não é que o problema da minha filha foi resolvido? Outra mãe também, lá no Rio, que é da nossa igreja também, é de uma igreja batista, entrou em contato comigo e disse, irmã, eu também já percebi que a minha filha tem problema sensorial. Agora eu estou levando para o neuro, só para a gente diagnosticar mais essa comorbidade da minha filha. Então, família é algo imprescindível na inclusão. Os pais, eles vão entregar para nós preciosidades, informações que faculdade nenhuma me dá. Mas para isso, essa mãe precisa estar bem. Ela já precisa ter passado pelas fases do luto, pelas fases da negação, e ela precisa estar na fase da aceitação, para que essa criança seja acolhida. Para que essa criança seja acolhida, a igreja precisa conhecer as demandas da criança. E como que a igreja vai, então, conhecer essas demandas da criança? Ela vai ter uma ficha de acolhimento, que é a famosa anamnese. É aquilo que os médicos fazem conosco na primeira consulta. Eles vão conhecer a minha vida desde o meu nascimento. No caso de uma criança com deficiência, nós temos nas nossas fichas algumas perguntas que antecedem o próprio nascimento da criança. Como que foi a saúde dessa mãe? Se ela fez uso de algum medicamento por tempo prolongado, se ela foi viciada em algum produto químico, como foi a gestação, se teve algum trauma no decorrer da gestação, se ela fez o acompanhamento com o ginecologista mês a mês, se fez os raios-x da criança de cada mês, a ultrassom, se deu tudo certinho durante essa gestação, como é que foi o parto, teve alguma intercorrência, foi um parto traumático, foi um parto demorado, se o SUS ficou esperando essa mãe ter essa criança de parto normal e essa criança teve algum problema depois do parto, se a criança teve algum desenvolvimento em atraso durante os seus 2 primeiros aninhos de vida. Então, são informações que a gente precisa. Se a criança é oralizada, se a criança falava e deixou de falar, se a criança vai para a escola, se a criança escreve, se a criança lê, se a criança tem dificuldade de coordenação motora fina, motora ampla, se a criança pega no lápis. Todas essas informações são necessárias para que a gente conheça essa criança, para que a gente possa suprir as suas necessidades ali, enquanto ela estiver na igreja. Porque se na escola a criança está sendo ensinada de uma forma e chega na igreja a gente ensina de outra, a gente vai atrapalhar o tratamento e as terapias dessa criança. A gente precisa também conhecer dentro dessa anamnese, se essa criança aprende através de PECs, se ela se comunica através de PECs, se ela tem algum comprometimento cerebral, se ela tem DI, se ela tem algum atraso cognitivo, para que a gente possa evangelizar essa criança, entender como fazer para que o evangelho chegue ao coração da criança e haja transformação de vida. Isso é imprescindível. Então, para incluir, você precisa conhecer. Além de fazer aquela anamnese, as pessoas da igreja envolvidas com a inclusão, envolvidas com o atendimento e a assistência das crianças com autismo na igreja, precisam conhecer as características do transtorno. E a igreja precisa ficar muito consciente de que lá nós não vamos fazer terapia. Então, a gente nem usa esse termo anamnese, a gente usa ficha de acolhimento. E o objetivo da inclusão dessas crianças é a salvação de vidas, é a evangelização. É o nosso único objetivo. Para que os pais sejam esclarecidos disso, para que eles não achem que ali nós vamos oferecer terapia para a criança.
Tem algumas igrejas que estão abrindo um espaço terapêutico, mas isso é algo paralelo aos cultos. É algo que se faz fora dos horários de culto. É algo que se faz no decorrer da semana. E elas oferecem ali atendimento com profissionais da igreja ou profissionais contratados. Mas, no nosso caso, não é o nosso objetivo, pelo menos a princípio. Então, vamos às características das crianças com autismo. Pouco ou nenhum contato visual. Desde bebê, de 6 mesinhos, você já consegue identificar isso. Eles não te olham, eles não interagem com você. Você está com ele no colo, está brincando ali, e ele está olhando para o lado, ele está balançando a cabeça, ele está mexendo nos dedinhos, mas ele não interage com a mãe, com os pais. Não segue com o olhar quando a gente aponta um objeto. Por exemplo, eu estou ali brincando com a criança e pego um objeto, um brinquedo, e ele não vai olhar para esse brinquedo. Ele vai continuar com seu olhar voltado para o nada. Ele não fixa esse olhar para você, nem para aqueles objetos que você coloca na frente dele. Quando é uma criança que não tem transtorno, com 6 mesinhos, você coloca o objeto na frente dela, se você gira o objeto, ela vai olhar para o objeto. A criança com autismo não faz isso. Não responde quando é chamada pelo nome. Se você está com o bebê no colo e alguém chega, o irmãozinho, a vovó chega e te chama pelo nome dele, ele não atende ao chamado, ele não olha para a pessoa que chegou. Ele não aponta, nem usa gestos para se comunicar. Ele não sabe apontar o que ele quer. Por exemplo, uma criança que não tem transtorno, se você tiver com um objeto na mão e ele quiser aquele objeto, ele aponta para ele. É a forma dele pedir, é a forma dele se comunicar. A criança com autismo não faz isso. Ela não dá tchau. Se alguém chega, tchau, joga beijinho. Ele não faz isso também. Ele não fala e nem balbucia. Algumas crianças que já nascem com autismo ali, que já têm as manifestações nos primeiros meses, algumas não falam. Algumas, como é o caso de uma criança que eu tenho na igreja, ela falou até os 2 anos, e com 2 anos ela parou de falar. Começou, então, a se manifestar as características do autismo aos 2 anos. Não responde a um carinho. Se você brinca com ela, ela não vai rir para você. Se você jogar beijinho, ela não vai jogar beijinho para você. Se você dá tchau, ela não vai responder. Ela não responde a um carinho. E ela não imita movimentos nem expressões faciais. Se você diz, a mamãe está triste, e faz uma carinha de triste, a criança também vai falar, vai fazer. Faz carinha de choro, ela faz carinha de feliz. E ela vai imitando aqueles gestos. A criança com autismo não faz isso. Não brinca com outras pessoas e menos ainda com outras crianças. Ela não interage com outras crianças. Não gosta de ser tocado. Às vezes não é que ela não goste, às vezes ela não se sente bem, principalmente se ela tiver transtorno de processamento sensorial. Algumas crianças com transtorno do TEA, elas são hipossensíveis aos estímulos e outras são hiper. Geralmente essas hiper não se sentem bem sendo abraçadas, ou você bater na cabeça dela, ou você pegar na bochecha. Não faça isso nos filhos dos outros. Você não sabe como a criança vai reagir, ou se ela pode vir a ter uma crise em decorrência desse carinho que você está fazendo e que ela não gosta, certo? Outra coisa, não brinca de faz de conta. Ela não sabe brincar de faz de conta. Se você dissesse, vamos fazer de conta que a gente é um cachorrinho, vamos latir. Ela não sabe. Ela não consegue brincar de faz de conta. Ela não compartilha interesses com outras pessoas. Elas têm os seus próprios interesses, ela tem o seu hiperfoco. Algumas gostam de carrinhos para empilhar. Elas não sabem pegar o carrinho e empurrar o carrinho para o carrinho andar no chão. Algumas delas viram o carrinho com as rodinhas para cima e elas ficam passando o dedinho para ver a roda girando. Elas seguem uma rotina rígida. E essa rotina deve ser respeitada, principalmente no Ministério Infantil, que deve ter essa rotina afixada na parede, com os quadros que vão acontecendo em velcro, para serem retirados à medida que vai sendo feito, para criar previsibilidade nessa criança, evitar a ansiedade e evitar a crise. Então, essa rotina é muito importante para essa criança. Eu estava assistindo uma live de um pastor e ele falando o seguinte: tinha uma criança que sabia que todo início de culto, o culto começava com os avisos. E aí ele já ficava esperando os avisos. E nesse dia o culto não esperou. E ele ficou agoniado. E
e sem querer se comportar. E aí a mãe percebeu que não tinham feito os avisos. Começou com a parte especial, começou de uma forma diferente, e essa criança entrou em crise. O pastor dessa igreja, todo final de culto, ele dizia: receba o meu abraço. E ele simulava um abraço para a igreja. E um dia também ele não terminou o culto com esse abraço, pois aquela criança não quis ir embora, porque ele entendia que o culto não tinha terminado. Então, vocês percebem a importância da rotina? Então, gente, essa rotina é muito importante. Ela é muito importante na vida da criança. Elas gostam de usar objetos como brinquedos. Elas brincam com chave, com interruptor, com elástico. Eles passam longas horas ou longos períodos observando objetos em movimento, ventilador, as rodinhas de brinquedos, às vezes aqueles spinner, acho que é spinner que chama, eles gostam muito de rodar aqueles brinquedos, rodas de carrinho, como eu falei, eles viram o carrinho de cabeça para baixo e ficam girando as rodinhas do brinquedo. Eles falam com ritmo de voz atípica ou robotizada. Essas crianças, eles têm, dentro do comportamento inadequado, eles têm as estereotipias. Essas estereotipias, elas têm uma função, e elas servem para regular a criança ou evitar uma crise. Quando eles estão em um ambiente cujos estímulos são muito fortes, eles aumentam o nível das estereotipias para poder suportar aquele estímulo que está sendo muito forte para ele. Então, ambiente muito iluminados, um som muito alto, muita gente, muito movimento. Às vezes tem algumas igrejas que o pastor diz: aperte a mão do seu irmão, diga para o seu irmão que você o ama. Então fica aquele burburinho dentro da igreja. Aquilo pode causar uma crise na criança que tem transtorno de processamento sensorial. E junto com essas estereotipias tem também as ecolalias, que é a repetição de frases, palavras ou sílabas, e é uma voz meio robotizada, não é uma voz com timbre de voz igual o das outras pessoas. E para conhecer essa criança, para trabalhar com ela, nós também precisamos conhecer quem é a equipe, quem são os voluntários da igreja que vão trabalhar com essas crianças. E aí nós vamos precisar saber quem é você. Quem é você? Porque nesse trabalho, você precisa ser alguém que conhece o transtorno. Então, você precisa já ter estudado sobre ele, continuar estudando a cada dia, porque não é dizer assim, eu já conheço a criança autista, eu já posso trabalhar. De forma alguma. É essencial saber quem é você. O coração aqui tem a ver com músculos. No texto de Provérbios 4:23, vai falar de coração. E quando a gente pensa em coração, a gente pensa em amor. Esse amor que nós lemos também lá no versículo inicial, que a gente falou que a igreja precisa ter amor, que o amor é a base da igreja. E esse amor não tem nada a ver com essa nossa peça cardíaca aqui, não. Mas tem a ver com quem nós somos, aonde está o nosso coração. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Precisamos ter o nosso coração guardado. Precisamos ter o nosso coração centrado naquela missão que Deus está nos dando. Você precisa se conhecer, saber como você age diante das situações. Se você é uma pessoa que se frustra com facilidade, não trabalhe na equipe de inclusão, porque ali nós temos muitas frustrações, ali nós temos muitos regressos, ali nós temos muitas famílias que abandonam. No dia que a família perceber que o seu filho está sendo rotulado, que o seu filho está sendo constrangido, ela sai da igreja e a gente vai se frustrando com essas situações. Então, se você se frustra com frequência, não trabalhe no Ministério de Inclusão. Se essas frustrações afetam o seu coração, afetam a sua vida, não trabalhe nessa equipe. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa ser chamado. Ministério de Inclusão é um chamado. E Jesus deixou isso claro. Nem todo mundo vai fazer tudo na igreja. Tem pessoas que têm facilidade para trabalhar com dependentes químicos.
essa não é minha praia, essa não é minha área. Eu não conseguiria fazer isso. Tem pessoas que são chamadas para ser capelã nos hospitais. Também não é minha área. Principalmente doenças terminais. Eu sou muito empática. Eu fiz enfermagem, mas eu não consegui ficar dentro de um hospital. Eu sofria muito, eu sentia a dor daquele paciente, eu me adoecia naquele ambiente. Então, eu não fui chamada para esse ministério. Mas cada um de nós tem características que você vai se identificar em algum ministério. Para isso, você precisa se conhecer quais são as qualidades que você tem, quais são as facilidades que você tem, quais são as impossibilidades, o que que você gosta, o que que você não gosta, e aí você vai até traçar o seu perfil na igreja e saber aonde você vai atuar. Faça uma lista de 3 qualidades, faça uma lista de 3 defeitos, e aí você vai conseguir identificar em que ministério da igreja você vai trabalhar. A equipe de inclusão precisa também conhecer as áreas, as macro-áreas, e saber como agir diante de cada comportamento da criança. Só assim o evangelho vai ser apresentado de uma forma eficiente para essa criança. Esse evangelho que vai ser apresentado, ele vai precisar de alguns recursos. Por exemplo, eu vou ministrar para as crianças hoje. Ela está na sala da faixa etária dela. Mas lá naquela sala, eu tenho TDAH, eu tenho TOD, eu tenho autista de vários níveis. E eles podem até estar, cada um com seu agente de mediação. Eu não sei como é na sua igreja, mas em algumas igrejas, eles têm uma equipe já para que cada criança tenha o seu agente de mediação. Outras igrejas mal têm a equipe do Ministério Infantil e fica, às vezes, uma só professora na sala. Para você fazer inclusão, não pode ser dessa forma. Você vai precisar de ter agentes de mediadores, que fique pelo menos para crianças nível 1 e 2, pelo menos um para cada 2 crianças. E se for nível 3, vai ter que ser uma pessoa por criança. Aqui na minha igreja, eu tenho um nível 3, tem que ser 3 pessoas para ficar com ela, e no final do culto, tá todo mundo morto de cansado. Porque ele é muito ativo. Ele é hiperativo. Então, são 3 pessoas que revezam para ficar com um autista nível 3 aqui na nossa igreja. Então, ela precisa aprender urgentemente a acolher essas famílias, a conhecer essa criança, a saber como eles aprendem, saber como eles se comunicam, conhecer como ele fica em crise. O pai vai relatar isso para a gente. É por isso que eu falei da aliança com a família. Eles vão dizer como essa criança entra em crise, o que os pais fazem para ajudar a essa criança a se modular. O que eu preciso evitar? O que eu preciso fazer? Então, todas essas coisas são importantes para auxiliar essa criança nessas questões. A equipe de inclusão precisa conhecer também que a criança ela vai precisar de materiais adaptados. Esses materiais adaptados não são as lições, são atividades para a criança fazer, e ela vai fazer essas atividades junto com o seu agente de mediação. E aí, antes das atividades, eu vou ministrar. Mas se eu tiver muita criança com comorbidade dentro da sala, vai ter aquela minha criança nível 3, que é hiperativa e qualquer coisa chama a atenção dela, ou dispersa a atenção dela. Então, eu posso tirar essa criança, levá-la para um lugar mais tranquilo, ministrar a lição para ela, só eu e ela, e depois eu trago a criança de volta para fazer as atividades. Também uma criança com TDAH, ele dispersa muito fácil. Então, eu tirando essa criança com TDAH de dentro da sala, levando ela para uma sala tranquila, eu vou ministrar a lição para ela, e depois ela volta para a sala e vai fazer as demais atividades. Isso não é segregação. Mas a gente entende que dentro daquela sala, eu tenho crianças com estilos de aprendizagem diferentes. Eu tenho o auditivo, eu tenho o visual, eu tenho o pragmático, eu tenho o leitor. Então, esses estilos já requer recursos diferentes. Se eu ficar ali só falando, o visual não vai prestar atenção em mim. Se eu ficar só mostrando os visuais, mas não fala nada, o auditivo não vai prestar atenção. O pragmático, ele vai precisar pegar nos fantoches que você está usando, ele vai querer manipular também. Por quê? Porque ele aprende fazendo. E aí nós precisamos respeitar esses estilos de aprendizagem. E se eu tiver aquela criança muito inquieta e a sala for grande,
for agitada, elas não vão conseguir aprender. Então, eu posso tirar essa criança, ministro para ela isoladamente, e depois eu trago ela de volta para fazer as demais atividades. Então, ele vai brincar de massinha, ele vai pintar, ele vai participar de um teatro, ele vai participar do circuito, ele vai fazer as outras atividades. Isso não é segregação e isso não é exclusão. Eu estou usando um método para que a minha criança consiga entender o que eu estou ensinando. E uma coisa muito importante que os professores da EBD precisam saber: você não vai ensinar a lição para a criança atípica. No máximo que você consegue passar para ela é extrair o princípio daquela lição. Não queiram que a criança aprenda a contar essa história igual outras crianças. Tem crianças que conseguem contar histórias enormes da Bíblia com detalhes. A sua criança atípica não vai fazer isso. Mas, se eu estou contando a história da multiplicação dos pães e dos peixes, aí Jesus estava ali pregando para as multidões e tal, ficou tarde, Jesus mandou as pessoas sentar no chão, e ele começou, então, a chamar os discípulos e mandar que eles alimentassem as pessoas. Eles ficaram preocupados, porque eles não tinham dinheiro, não tinham comércio perto, uma padaria perto, para que pudesse comprar pão. E eles chegam para Jesus e perguntam: Senhor, como que a gente vai alimentar esse povo todo? Nem que a gente tivesse uma quantidade enorme de dinheiro, nós não teríamos condições de comprar, porque não tem um comércio aqui perto para que a gente compre esses alimentos. E aí Jesus perguntou: o que vocês têm aí? João Marcos tinha encontrado uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele trouxe essa criança a Jesus. Essa criança cedeu o seu lanche para Jesus, e Jesus vai e multiplica aquele lanche e vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos com o restante que não foi comido. Os discípulos ficaram impressionados, as pessoas ficaram impressionadas, e a sua criança autista não entendeu nada. Por quê? Porque isso é muita informação para ele. Mas, se você tirar o princípio dessa história, qual é o princípio dessa história bíblica? O poder de Deus. Jesus tem o poder de multiplicar os alimentos. Ele teria, se ninguém tivesse pão nem peixe ali, ele poderia pegar uma pedra e transformar em pão. Não foi isso que Satanás disse para Jesus no deserto? Você pode transformar pedra em pão. Então faz esse milagre aqui e te alimenta, porque eu sei que tu está com fome. Então Jesus tem poder. Então o que você vai fazer? Quando você for ministrar para a criança, você pode, nesse ambiente separado, conversar com ela a respeito desse poder. Jesus tem poder para criar, Jesus tem poder para transformar. Jesus transformou água em vinho. Jesus curou pessoas com deficiência. Jesus ressuscitou pessoas que haviam morrido. Então, você vai trazer exemplos para que aquela criança entenda. E não só falando, mas com imagens. Você vai trazer imagens para que aquela criança veja o que você está ensinando. Se você for dizer para a criança, o pecado faz o coração de Deus doer, essa criança não vai entender, ele não sabe qual é o conceito de pecado. Mas se você trouxer imagens de uma criança puxando o cabelinho da outra, ou uma pessoa tomando o brinquedo da outra, aí você vai dizer, olha, isso aqui é errado. E esse erro aqui é pecado. E pecado deixa o coração de Deus triste. E aí você bota uma imagem de uma pessoa triste, ou de um Jesus triste. E aí ela vai entender. Então, é por essas questões que, às vezes, aquela criança não vai entender, mas isso é que pessoas de nível 3, de repente, os autistas nível 2 e nível 1, vão poder ficar naquela sala e serem ministrados, e eles vão aprender, porque a irmãzinha desse menino nível 3, ela é nível 1, e ela consegue aprender as lições, ela chega em casa contando as histórias para a mãe dela. Mas cada criança é única. Às vezes eu vou ter dentro dessa sala 2 crianças de suporte nível 2, mas as necessidades delas são diferentes. Elas são diferentes. Como as demais crianças que eu falei. Uma aprende ouvindo, outra aprende brincando, outra aprende vendo, outra aprende fazendo, outra aprende nos jogos e brincadeiras. Cada uma tem a sua forma de aprender. E aí, essas professoras do Ministério Infantil, elas vão precisar estar juntas da equipe de inclusão, conhecer as demandas da criança,
ter acesso, a equipe de inclusão precisa ter acesso à ficha de acolhimento. Essa ficha não é restrita do Ministério de Crianças, do Ministério Infantil, nem do Ministério de Adolescentes, porque nós temos crianças e adolescentes. Aqui na igreja, já tinha uma criança de quase 2 anos que ela estava na igreja, era um adolescente, autista, com outras comorbidades, e ninguém sabia. E ninguém sabia, porque era uma criança nível 1. Então, essa ficha de acolhimento, ela é necessária a ser feita, talvez por todas as pessoas da igreja, porque nós estamos descobrindo muitos laudos tardios. Aqui na igreja nós temos adolescentes, temos jovens e temos adultos autistas. Um que foi diagnosticado aos 39 anos. Ele ficou 39 anos, aliás, 31 anos, porque eu acho que ele foi diagnosticado com esquizofrenia há 8 anos de idade. Então, ele estava 31 anos tomando medicamento para esquizofrenia e não era esquizofrênico. Ele era autista nível 1. Agora nós estamos com a nossa equipe de apoio, que são os profissionais da igreja, médicos, nutricionistas, advogados, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, que nos auxiliam no acolhimento dessas famílias. E a nossa advogada está entrando na justiça para conseguir o BPC-LOAS para esse adulto autista. Ele teve que ir no neurologista para receber o seu laudo, e a partir do laudo, a advogada está entrando na justiça para conseguir o benefício dele, certo? Então, às vezes, aquela família que chega na igreja, ela desconhece os benefícios que o filho tem, e a igreja precisa disponibilizar esse trabalho de orientação de advogado. Quase toda igreja tem advogado. E as que não tiverem, pode buscar um advogado amigo ou conhecido de outras igrejas para dar essa assistência à família. Porque a gente acolhe a família, não é apenas a criança. Eu estou fazendo parte de um grupo de mães atípicas lá em Sergipe. Comecei a receber demandas dessas mães pelo telefone, elas me ligando, pedindo orientações. Eu estive lá na Igreja Memorial, fiz o primeiro congresso lá de inclusão de autistas na igreja, e a partir daí eu fiz amizade com essas mães, elas pegaram meu contato, e de vez em quando uma chegava e me dizia uma coisa. Aí eu disse: por que vocês não criam um grupo no WhatsApp, um grupo de apoio? E aí o grupo foi crescendo. Hoje nós temos políticos nesse grupo, que são crentes, um pastor que é candidato a vereador, nós temos uma irmã que é candidata a prefeita da cidade e que também ela é promotora aposentada, e ela está dando assistência a essas mães, dizendo para elas quais são as suas demandas, o que vocês precisam e tal, e estão orientando, e isso é muito interessante. Hoje eu já mandei para esse pastor um modelo de instituto que as igrejas estão criando nos seus espaços, para dar assistência a essas mães, cobrando uma taxa mais em conta, utilizando os próprios profissionais da igreja ou pessoas parceiras, amigos parceiros do autismo. E também eles podem desenvolver na cidade uma associação, porque essas mães unidas, elas vão ter mais voz para ir buscar os seus benefícios. E essa troca de experiência entre as mães é muito importante. Vocês viram eu falar na live que uma mãe foi beneficiada pela colaboração da outra, pela a informação que a outra prestou para ela. Então, essas trocas de experiências, elas são muito importantes. Na nossa igreja, nós temos o grupo de mães atípicas também, mas nada impede que na cidade também seja feito esse trabalho junto a essas famílias. Na igreja, nós vamos cuidar de algumas coisas e precisamos de uma estrutura mínima. Essa rede de apoio que eu estava falando, Ministério de Inclusão e professores do Ministério Infantil precisam trabalhar juntos. Eles precisam da família. Eu falei que precisa fazer uma aliança com essa família. É quem vai trazer os maiores tesouros, as maiores preciosidades em relação à criança, em relação às crises, em relação à birra, porque criança atípica também tem birra. Se a pessoa não estiver consciente de quem é aquela criança, às vezes ela está tendo uma crise e você acha que é uma birra e deixa a criança ali na sala, ela pode se autolesar, ela pode se machucar, e aí você colaborou para a crise dela. Ambiente, entender como o autista lida com o ambiente para tornar o mais agradável possível. Por exemplo, se eu sei que ele tem transtorno de processamento sensorial, eu não posso jamais ter uma sala cheia de armários, cheia de brinquedos, cheia de cartazes, muito ilustrado, a iluminação muito forte, muitas crianças ali dentro e cantando muito alto, provocando essas crianças para falar muito alto, porque ela vai entrar em crise.
Se tiver instrumentos musicais, se a sala for pequena e as crianças cantarem, porque é próprio da criança falar alto. Então, se elas estiverem todas juntas falando ao mesmo tempo, elas vão levar essa criança a ter uma crise dentro da sala de aula. E, às vezes, a gente precisa começar a falar de inclusão para os nossos pequenos, desde a tenra idade. Eu insisti, às vezes, em algumas situações, para que falássemos para as crianças, passássemos pequenos vídeos de animação, falando a respeito dos transtornos, de crianças cadeirantes, de crianças com TEA. Você encontra muito isso no YouTube. E eu não fui ouvida. Aí um dia eu deixei a minha criança ter a crise dentro da sala. Ela não machucava ninguém, ela não é agressiva, mas ela se rola no chão de um lado para o outro, ela baba e fica muito exausta. Mas eu deixei isso acontecer. Eu sabia quando ela tinha crise, eu sempre tirava ela antes do ambiente. Mas nesse dia eu disse: vou deixar ela ter a crise aqui na sala. E ela teve a crise na sala. Gritou muito, rolou de um lado para o outro, e aí, depois que ela foi parando, ela vai ficando cansadinha, ela fica bem suada. Aí eu peguei ela do chão e falei: vamos sair com a tia? Aí eu saí com ele da sala. Aí eu virei para a ministra e falei: agora você faz um momento de inclusão e fala para as crianças por que que ele ficou assim. Porque nós temos professores do Ministério Infantil que são verdadeiros animadores de auditório. Chega na sala gritando: criança, vamos cantar uma música que tem a palavra estátua. Quem sabe essa música? Aí todo mundo grita junto. Cantam alto, faz barulho, bate palma. E isso tudo para uma igreja que está desenvolvendo ações acolhedoras não pode acontecer. Não pode acontecer dentro daquela sala. É claro que com o tempo essa criança vai criando resistência até o barulho. Mas isso precisa também ser trabalhado nela. Ela precisa ser preparada para isso. Tem uma criança, filho de um pastor, que eu já fiz alguns cursos com ele, que quando essa criança dele chegou na igreja, ele ficava no terceiro andar. E a criança escutando o culto acontecendo lá no primeiro. Depois ele veio para o segundo, aí o barulho já foi ficando mais alto. Depois ele veio para o primeiro, mas ele não foi para o templo. E a criança foi adaptando a audição. Depois ele ficou na sala pastoral, e o templo divide a mesma parede, então já estava mais alto. E aí, depois de um bom tempo, a criança ficou no templo. Mas ele tem transtorno de processamento sensorial. O som dentro da igreja precisa ser menor. A iluminação. Na nossa igreja, nós temos a galeria, então, embaixo da galeria ficam os primeiros bancos, os últimos bancos. E aí, as famílias podem ficar ali, que ali tem o som já está mais distante dos instrumentos musicais, e a iluminação é menos intensa. Também tem que ter cuidado com os data shows, que às vezes tem muita iluminação, tem LED, tem igreja que tem jogo de luz, tem igreja que tem parede preta. Tudo isso atrapalha a criança. E esse filho do meu amigo, para ele conseguir ficar dentro da igreja com todos esses estímulos, ele senta numa bola de pilates. Na hora que ele percebe que ele vai entrar em crise, ele dá umas quicadas e ele controla. Ele não vai precisar fazer lá estereotipia, nem balançar o corpo, nem girar em volta do corpo, mas ele dá uns pulinhos. Dê os pulinhos ali, ele controla a sua crise e ele não vem a desmodular. Ele consegue ficar ali dentro, balançando em cima de uma bola de pilates. Então, esse ambiente, ele precisa ser adaptado. E a gente precisa entender esse indivíduo. E quando a gente sabe disso, nós vamos, então, auxiliá-lo. Quando você conhece também esse indivíduo, você vai saber qual é o hiperfoco dele. Comece sempre pelo hiperfoco. Comece sempre pelo hiperfoco. Tem um menino na igreja que o hiperfoco dele é palhaço. Às vezes ele não quer ir para a sala. As tias ficam querendo levá-lo, tentando pegar na mão dele, e ele não vai. Aí eu chego para ele e digo: fulano, você quer um palhaço? Ai, tia, eu quero. Então, ele parece mágica. Ele solta, ele tá agarrado, ele é pequenininho, ele tá abraçado na perna da mãe com os dois braços. Então, ele larga assim a mãe, pega na minha mão e eu saio com ele. Vamos para a sala da tia fulana? Lá tem papel e eu vou desenhar um palhaço bem bonito para você. Aí eu vou lá, desenho o palhaço e dou para ele. Eu digo assim: mas tem um problema. Você quer pintar o palhaço? Quero. Então, a gente vai ter que ir lá na tua sala, porque lá tem lápis de cor. Tem aqueles lápis grossos que você gosta de pintar com eles. Então, a gente precisa ir lá para a sua salinha. Vamos lá para a sua sala? Vamos, tia. E ele vai. E ele pinta o palhacinho dele. Quando ele termina ali de pintar, ele ouviu a história, ele participa das atividades, ele lancha com as outras crianças, ele canta.
Mas eu parti do interesse da criança. Se eu tivesse puxado ele à força para ir para a sala, ele ia chorar, ele ia ter uma crise. A mãe também não ia ficar feliz com aquilo. Mas a partir dali, a mãe, que pensava que a criança ia ser rotulada, começou a me olhar com os olhos diferentes. Hoje ela é minha amiga. Hoje ela é minha amiga. Por quê? Porque eu levei o filho para a sala, sem crise, sem choro. Ele permaneceu lá o tempo todo. Ela voltou para o templo e assistiu o culto na íntegra. Só veio buscar o filho quando o culto acabou. E é assídua na igreja. Por quê? Porque eu conhecia o interesse dessa criança. Eu conhecia o interesse dele. E eu sempre começo por aí. Eu tenho uma criança que gosta de dinossauro. Então, vou falar da criação, eu começo lá pela criação dos dinossauros. Falo que eles foram destruídos depois, que provavelmente eles podem ter morrido no dilúvio e tal. E a criança fica assim, ó, olhando para mim, prestando atenção na história que eu vou contar. Por quê? Porque eu parti do interesse dela. E nós somos assim. Nós queremos ouvir coisas que são do nosso interesse. E, por último, a gente fala do conteúdo adaptado. Com aquela ficha de acolhimento que eu falei lá atrás, você vai desenvolver a sua estratégia de trabalho e vai fazer o seu plano de ensino individual. Porque, como eu falei, cada criança aprende de um jeito, cada criança tem um estilo próprio de aprendizagem, independente de ter transtorno ou não. Então, essa criança, através da ficha dele de acolhimento, eu vou preparar as atividades adaptadas. Porque eu não vou adaptar recursos. Recurso eu uso mesmo com todas as crianças. Mas eu vou adaptar a tarefa. Às vezes as crianças ali, a minha criança está com 8 anos, as crianças de 8 anos já sabem escrever, mas a minha não sabe. Então, eu posso fazer uma atividade escrita para os outros e para ele eu faço uma atividade de pintura dentro daquela lição. Não vou colocar ele para pintar por pintar, não. Eu vou fazer uma tarefa dentro daquela lição. Se ele tem processamento sensorial e ele gosta de manipular coisas, eu vou fazer uma atividade com textura para ele. Eu posso, se a história foi a multiplicação dos pães e dos peixes, eu posso desenhar um peixe e colocar ali para ele colar areia naquele peixe, para fazer de conta que é as escamas. Eu posso colar grama numa imagem para dizer que as pessoas se sentaram na grama. Eu posso trazer pão, fazer um picadinho ali com pão e colar no desenho de um pão, ou papel picado. Eu posso fazer N coisas, porque essa atividade adaptada não é você empobrecer o conteúdo. Pelo contrário, às vezes você está enriquecendo aquele conteúdo para aquela criança. E aquela criança vai conseguir fazer essas atividades. Por quê? Porque ela entendeu que você proporcionou para ela algo interessante, algo que vai fazer com que ela faça com prazer. Se ela não sabe escrever, mas ela sabe fazer contorno com o dedinho, então você faz uma atividade com contorno com o dedo, com tintura. O meu é assim, a criança que eu mediava, ele gostava de pintura com o dedo. Ele tanto se pintava quanto pintava o desenho, mas ele fazia as atividades. Então a gente adapta as atividades de acordo com a lição. E para isso, novamente eu repito, equipe de Ministério Infantil e equipe de inclusão precisam ser unha e cutícula. Precisam estar juntas. Por quê? Porque a líder do Ministério Infantil, a líder do Ministério Infantil, vai passar as lições com antecedência para a equipe do Ministério de Inclusão. Aqui na igreja, elas passam as 13 lições no início de cada trimestre. E aí a gente tem muito tempo para trabalhar. A gente faz material em 3D, e a gente faz atividades muito interessantes para as crianças, e as mães levam para casa e usam aquelas atividades. Certa feita, nós fizemos para nossas crianças uns pezinhos para ensinar o período devocional. Então, a mãe colou esses pezinhos no chão, colocou uma imagem na parede, como se fosse um quarto de oração. Pode ter uma almofadinha ali no chão também. E quando ela chama os meninos, eles já sabem. E eles gostam de vir pisando por cima dos pezinhos. Aí tinha lá, como é que eu adoro a Deus? Através da oração, da oferta, da leitura da Bíblia, dos cânticos. E eles vão pisando nesses pezinhos que estão colados no chão e vão até aquele lugar onde eles fazem as suas devocionais.
e são materiais interessantes para a criança, porque a igreja ela precisa entender que ela vai fazer a inclusão lá do estacionamento até o altar. A equipe do estacionamento precisa entender que tem mães que têm lugar especial dentro do estacionamento. De repente, você pode até fixar no chão os símbolos do autismo, da deficiência, do cadeirante, do idoso, marcar esses lugares dentro do estacionamento, conduzir essas mães quando elas chegarem na igreja. Os lugares desse estacionamento têm que ser os mais acessíveis possíveis para que ela saia de lá, para que ela entre na igreja. O pessoal da recepção também precisa entender um pouquinho a respeito dos transtornos, saber que a igreja tem salas específicas para essas crianças, se elas forem visitantes e não souberem ainda onde são as salas, a equipe da recepção tem que ter uma pessoa que vai até lá com essas mães, que orienta essas mães. Se tiver pessoas, se a igreja tiver um ministério de surdos, precisa ter um intérprete ali na recepção para orientar também. Na nossa igreja, os espaços são separados. Nós temos a casa do surdo, onde eles têm o culto, às 5 horas, o culto em Libras, mas eles também participam do culto da igreja. A inclusão é isso, eles estão juntos ali. Então, nós temos a equipe de intérpretes que ficam ali com eles o tempo todo. Nossos cultos são transmitidos e também essa transmissão em Libras é em tempo real. Então, tudo isso é importante. Dentro da igreja, o pessoal do som, o pessoal da iluminação, o pessoal das mídias ali, dos data shows, precisam saber que a intensidade das luzes precisa ser menor, que o som precisa ser menor. O pessoal do louvor precisam ter os seus instrumentos melhores, adaptados, porque também tem idosos que têm dificuldades com barulho. Então, todas essas necessidades precisam ser vistas, porque essa igreja é uma igreja para todos. Lugar de autista também é na igreja, e nós não podemos impedir. Pelo contrário, nós precisamos retirar os impedimentos que causam obstáculos na permanência dessa pessoa dentro da igreja, dentro dos templos. Certo? O pessoal do lanche também precisa ter acesso às fichas da criança para saber se elas têm alguma alergia, se elas têm alguma intolerância à lactose, a glúten. Então, se elas não souberem, os lanches que serão disponibilizados podem ter alguma criança que venha a ter uma alergia em decorrência desse lanche. Geralmente tem igrejas que os pais levam lanche de casa. Aqui na nossa igreja não acontece dessa forma. A gente disponibiliza o lanche para todas as crianças. Então, a gente precisa saber que lanche que a criança precisa comer. E dentro da cozinha pode ter uma fichinha lá mostrando as crianças que não pode com leite, que não pode com glúten, que não pode com castanha, que não pode com abacaxi, e aí já fazer um lanchinho para aquela criança separado. Isso também é inclusão. Isso também é necessário para uma igreja que vai acolher as famílias atípicas. Isso tudo é muito importante. Na próxima aula, nós vamos trazer alguns materiais adaptados para apresentar para vocês e algumas dicas de como adaptar esse material para que a sua criança realmente possa ser ensinada. Porque ela não pode ser mais uma, ela não pode estar ali dentro segregada. Se você tem um surdo, uma criança surda na sua sala, e não tem um intérprete de Libras, você não pode estar dizendo que essa criança está incluída. Ela está segregada. Se essa criança não participa de tudo igual às outras crianças, mesmo estando juntas com todo mundo, ela está integrada. Ela não está incluída. E se a sua igreja não tem nenhum interesse na inclusão e não desenvolve as estruturas, não adapta a estrutura, não capacita as pessoas, não conhece as deficiências, a sua igreja é uma igreja que exclui os deficientes, as pessoas com deficiência. Então, que nós possamos, através desse entendimento, fazer com que essas crianças sejam assistidas, sejam aceitas, sejam incluídas. Nós precisamos desenvolver ações que realmente faça com que essa criança busque o seu entendimento do que é salvação, busque a sua salvação. E é você, professor de EBD, professor do Ministério Infantil, professor dos adolescentes, das mensageiras do rei, dos embaixadores do rei, que vai conduzir essa criança à salvação. Para isso, você precisa conhecer. Aqui em Goiás, nós já estamos aí com a capacitação da liderança de embaixadores do rei. Estamos já programando essa capacitação.
No mês de maio agora, nós vamos ter mais um encontro de mães atípicas, e no mês de junho, nós vamos ter o nosso terceiro simpósio de inclusão de pessoas com autismo na igreja. E você é o nosso convidado. Esse simpósio, ele é aberto para todo o Brasil. Nós damos assistência a essas pessoas, e vem pessoas de muitos estados para participar do nosso simpósio. E você é o nosso convidado. Venha, aprenda a incluir, aprenda a desenvolver o material para ensinar essa criança, aprenda como abordar essa criança, seja próximo da família para que você entenda como receber essa troca do olhar social da criança, para que ela seja assistida na igreja. Vamos incluir, vamos fazer com que a casa de Deus seja a casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas. E que ninguém se sinta excluída dentro da igreja, ninguém sinta que é mais um, mas sinta que ela é uma peça fundamental ali dentro, que ela é participante. Não permita também que essa criança seja preterida. Não permita que essa criança não receba atividades, mas permita que, à medida que ela for crescendo, ela receba também responsabilidades na igreja. Aqui na igreja, os nossos jovens, eles já têm cargos na igreja. Não podemos ser capacitistas, agir com preconceito ou limitar a potencialidade das pessoas. Nós não podemos olhar para a pessoa com deficiência e ver a deficiência. Nós precisamos olhar para a pessoa e ver a pessoa, ver as suas potencialidades e retirar os obstáculos que impedem essas pessoas de participar. Porque às vezes elas não participam porque naquele ambiente tem impedimentos que fazem com que ela não seja uma participante ativa daquele ambiente. Então, nós precisamos ser igrejas acolhedoras, ser igrejas que trabalhem nessa acessibilidade, tanto estrutural quanto a acessibilidade atitudinal. A igreja precisa sempre estar trazendo esse conteúdo para os membros da igreja. Essa membresia precisa conhecer sobre inclusão, sobre as deficiências. Essa igreja precisa fazer também uma anamnese com a igreja, descobrir quantas famílias têm crianças ou têm pessoas com deficiência ou transtorno. Criar um grupo dentro da igreja dessas mães, para que ela troque experiências, para que a igreja saiba quais são as suas demandas, e a partir daí, fazer as adaptações necessárias para que essas famílias sejam assistidas. Se essas famílias tiverem dificuldades financeiras, a igreja também precisa buscar uma forma dessa mãe ter autonomia financeira. E aí nós vamos indicar, hoje mesmo eu indiquei alguns cursos para essa mãe, que tem 4 crianças, e ela vai ser capacitada em algumas áreas, ela vai ser orientada por um grupo de mães atípicas aqui em Goiânia. E lá eles têm vários profissionais que podem ensinar essa mulher a se tornar uma mãe atípica com autonomia financeira, que não vai depender apenas dos benefícios da criança. E ela pode usar esse benefício, o BPC Loas, para pagar um plano de saúde para a criança, para que ela tenha as suas terapias em tempo hábil e tenha autonomia. E através daquele trabalho que ela pode desenvolver até online, ela vai conseguir a sua independência financeira para suprir as demais necessidades da sua casa. Então, isso é muito importante. E é através desse grupo de apoio da igreja que essa mãe vai ter essas informações, vai conseguir ser assistida e orientada para as instituições que podem auxiliá-la, para que ela não venha ter uma crise de ansiedade, para que ela não venha ter uma depressão, e ela venha tirar a própria vida. Porque é isso que tem acontecido. Então, nós precisamos ter em mente que a igreja que Cristo instituiu, que Cristo iniciou através dos seus discípulos, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que é para todos, é uma igreja que não pode excluir. Pelo contrário, Jesus morreu pela inclusão, porque nós estávamos excluídos do céu, e ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos direito da salvação, tivéssemos direito da vida eterna. E essas pessoas precisam também da vida eterna. E se nós impedirmos essas crianças de vir até Jesus, o sangue da vida delas vai ser requerida das nossas mãos. Que Deus nos abençoe e que possamos ser multiplicadores desse conteúdo. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o CIEM. E que mais ações includentes possam ser desenvolvidas nessa instituição de ensino, que já abençoou tantas vidas, que já levou o evangelho para tantos lugares, e que agora está capacitando pessoas para o ministério infantil, para que vocês sejam bênção
na vida dessas crianças e na vida dessas famílias. Que Deus multiplique cada vez mais a capacidade de vocês, a criatividade de vocês, e que vocês sejam bênção na vida das suas igrejas. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula com conteúdo de adaptação de materiais. Até a próxima aula.